E aí, tudo bem? Aqui é o David Art, bem-vindo a mais uma aula sobre conceitos de design. Nessa aula a gente vai falar sobre Gestalt. E por que falar sobre Gestalt? Porque não vemos partes isoladas, mas relações. Isto é, uma parte na dependência de outra, para a nossa percepção, que é o resultado de uma sensação global. E na figura acima você está vendo o que aí? Você está vendo dois rostos, duas silhuetas? Ou você está vendo uma taça? O Gestalt nos ajuda a entender porque a gente consegue ver essas duas formas, a gente consegue ver tanto os rostos quanto a taça. Ele nos ajuda a entender o porquê tal forma agrada mais que outra e também porque enxergamos de tal maneira um determinado objeto ou, no caso, aí uma determinada figura. E o que é Gestalt? Gestalt é a psicologia das formas. Gestalt estuda como nosso cérebro percebe as formas. Apesar da gente usar Gestalt bastante em comunicação, no design, o Gestalt trata de psicologia. Inclusive, na matriz curricular de cursos acadêmicos sobre psicologia, tem Gestalt também. Você pode encontrar Gestalt nessas matrizes curriculares. Porque o Gestalt faz parte da psicologia experimental. Começou esses estudos lá pelo século XIX, mas foi no início do século XX que ela ganhou corpo e começou a ser aplicada, principalmente no design. E a palavra Gestalt, se você for pegar a etimologia dela, você vai ver que ela é um substantivo alemão, que praticamente não tem tradução. Ele significa forma, mas para traduzir para o português é complicado. Então a Gestalt entende que a nossa percepção das coisas se dá como um todo, de uma forma unificada e não em pontos isolados. A gente vai ver isso. E o processo de interpretação, de uma forma, está relacionado com as forças externas e internas. As forças externas são as provenientes da luz do objeto, que reflete para a gente na nossa retina. E as forças internas são relacionadas ao processo fisiológico do nosso cérebro. Então trata-se da estimulação que o nosso sistema nervoso tem ao ver tal forma e tender a estabelecer um modo coerente, um modo unificado. Então, basicamente seria como se a gente tivesse o estímulo, que é o objeto, que é a forma, e a gente tem a regulação do nosso cérebro, que ele tende a relacionar aquilo que a gente está vendo com algo que a gente já viu no passado, com algo que a gente já tem armazenado no nosso cérebro. E para que serve a Gestalt? A Gestalt nos ajuda a entender como a informação será passada através das formas que criamos. Ela auxilia as pessoas a entenderem e assimilarem, principalmente a gente que trabalha com forma, com comunicação, as informações que a gente quer passar pelas imagens, pelas formas. Estudando Gestalt, podemos perceber o porquê algumas formas agradam mais do que outras, por que enxergamos o objeto de tal maneira e etc. Foi como eu já adiantei no slide anterior. E vários artistas, vários designers utilizam a questão da Gestalt para construir as suas peças. E muitas vezes a gente bate com a Gestalt, a gente aplica a Gestalt no nosso trabalho sem perceber. Porque a gente são leis reguladoras do nosso sistema nervoso. Então a gente faz por vezes até meio que intuitivamente. Principais leis do Gestalt. O Gestalt tem várias leis, mas as principais, as primárias, são essas que estão aí, que é a unidade, a segregação, a unificação, a proximidade, a semelhança, o fechamento, a continuidade e também a gente tem a pregnância da forma. Então agora a gente vai ver cada uma dessas leis. Então a primeira lei que a gente tem é a unidade. Uma unidade é um único elemento que se encerra em si mesmo ou também um conjunto de elementos percebidos que constituem um todo. Então uma unidade pode ser uma estrela, um elemento que se encerra em si mesmo, as linhas elas começam e tem um fechamento, ou como um conjunto de elementos, como a gente tem nesse panda, que faz a gente perceber todos eles como um todo, como uma unidade. A gente também tem a segregação, diz respeito à nossa capacidade perceptiva de evidenciar, destacar, separar uma ou mais unidades na composição inteira ou em partes dela. Essa segregação pode ser feita através de cor, sombra, textura,
proporção, linhas, pontos. E nessas estrelinhas que a gente tem aí do lado direito, a gente tem uma azulzinha. Todas são amarelinhas, bonitinhas, alinhadas, só que a gente tem uma azul. Essa azul é a estrelinha que está segregada. Ela está destacada, ela está separada. E como eu apliquei essa lei nesse caso? Através da cor. Então, através da cor, eu destaquei essa estrelinha de todo esse conjunto. E aí você deve estar se perguntando, como que eu uso isso daí no dia a dia? E agora um exemplo prático de uma página de captura, de uma landing page. Veja como tem segregação aí nessa parte do formulário. Através da forma, através da cor, o designer aí destacou, separou o campo de formulário onde que é para a pessoa fazer a ação. Então, para ele dar esse destaque, ele fez isso. Se a gente quisesse aprofundar ainda mais nesse layout, poderia falar que tem mais segregação no botão, por exemplo, que está laranja e está destacando também do fundo preto. Unificação. A unificação acontece quando existem elementos iguais ou semelhantes distribuídos de forma coerente e harmônica. Os princípios básicos da unificação são as leis da proximidade e semelhança. Proximidade e semelhança sempre caminham juntos, na maioria das vezes. Então, nesse exemplo prático, a gente pode ver um processo aí de unificação. Todos esses quadrados, esses boxes, essas imagens juntas, elas formam um todo. Então, a gente consegue identificar que tudo isso, todos esses objetos, apesar de eles serem diferentes, eles fazem parte de um único tópico do site, que no caso aí é o portfólio. Através da unificação, a gente consegue entender que todos esses trabalhos são do portfólio, mesmo cada um tendo sua singularidade. E já que a gente falou de proximidade e semelhança, vamos ver o que é proximidade. Proximidade são elementos próximos, claro, uns dos outros que tendem a se agruparem e são percebidos como um todo, ou unidades dentro de um todo. Então, um exemplo clássico de proximidade é uma linha. A linha nada mais é que um monte de pontinhos, próximos, que dá a impressão pra gente que é uma linha. A gente tem aí uma linha com essas bolas, esses círculos azuis, e a gente também tem mais duas outras formas aí. Temos dois triângulos, nessas formas. E apesar de elas terem cores diferentes, a lei da proximidade faz com que a gente entenda que tem dois triângulos aí. A gente está vendo que são bolinhas, que são círculos um em cima do outro, mas a gente também consegue ver um triângulo, a gente consegue traçar um triângulo. Isso graças à lei da proximidade. A lei da proximidade também anda quase que de mão dada com a lei da semelhança, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas antes vamos ver um exemplo prático sobre proximidade. Então aí no site do Walmart, a gente tem esse exemplo de proximidade. Por esses elementos estarem próximos, tanto os celulares com os preços, quanto o menu do lado esquerdo, a gente tende a agrupá-los, tende a percebê-los como unidades. Então, no primeiro caso do celular, a gente sabe que todos esses itens, na verdade, fazem parte da telefonia. Se não tivesse esses textos aqui, mesmo assim, a gente poderia classificar facilmente que essa parte que contém os celulares fazem parte da categoria smartphone, da categoria telefonia. Então a gente usa a lei da proximidade, às vezes criando site, nem imagina, nem percebe às vezes. É praticamente intuitivo essa aplicação do Gestalt. Semelhança. Elementos semelhantes tendem a se agruparem formando como um todo ou unidades dentro de um todo. A semelhança pode ser forma, cor, tamanho, textura, proporção, enfim. A gente tem um exemplo aí desses símbolos, desses corações, e eu te pergunto, quantos grupos tem aí de corações? Se você não tiver problema para enxergar a cor, você deve estar encontrando aí uns 3 grupos de corações, os azuis, os verdes e o vermelho. E por que disso? Graças à semelhança. Também aí tem um fator de proximidade. Você pode ver que nos exemplos tanto de proximidade quanto de semelhança, um está no outro, Então eles sempre praticamente andam juntos. Mas nesse caso eu usei para mostrar a semelhança. Então a gente tem um grupo aí dos corações vermelhos, verdes e azuis. Um exemplo na prática é um site da Globo. Através das cores, eles também fazem essa questão da semelhança. Então, eu sei que tudo que é verde é sobre esporte.
eles usam o vermelho para identificar que são notícias do dia a dia, notícias sobre política, e o laranja para entretenimento, para novela. Então, por mais que as notícias estejam em colunas separadas, com títulos diferentes, eu sei que determinada notícia pertence a determinado grupo, como por exemplo, eu sei que o Timão se inspira no Barça e fecha acordo com tweets. Refere-se a esporte também, graças a essa questão da semelhança que usa a cor, aqui no site da Globo. Continuidade. A continuidade acontece quando elementos estão próximos e dão a impressão de seguir uma determinada direção, quando existe uma repetição ordenada dos elementos. Então aí a gente tem a bolinha, né, que ela sobe e desce, começa a pingar aí no chão, você pode imaginar isso. E esse efeito aí, inclusive, é bem clássico, sei lá, se você vê, dá para perceber em videogames, nesses tiratemas de futebol, né? Se o cara fizer a trajetória da bola, se ele pegar frame por frame, como se estivesse fazendo stop motion, assim, mais ou menos. Então a gente tem um exemplo aí do percurso da bola. Um exemplo sobre continuidade aplicado em site são esses players aí que tem no YouTube, né, parecido. Que eles têm uma sequência de vídeos para você assistir, eles sugerem uma sequência de vídeos, mas ali ele está falando, assista 1 de 9, mas para a gente não está visível 9, mas através da continuidade, até mesmo por questões internas, ou seja, a gente já viu isso em outros lugares, a gente já tem isso na mente, a gente sabe que tem uma continuidade aí. E para reforçar isso daí ainda, então outro exemplo que a gente tem prático é esse site de uma agência gringa, que mostra também para a gente a questão da continuidade. Então, dependendo de como você acessar o site, qual a resolução, você vai ter uma continuidade tanto para o lado quanto para baixo. E através das forças internas que a gente já conhece, que são coisas que a gente já viu, a gente sabe que tem uma continuidade. Então, a pessoa que planejou esse site, muito provavelmente ela aplicou intencionalmente esses conceitos de continuidade. A gente tem mais uma lei que é a lei do fechamento, que se estabelece para a formação de unidades através da nossa percepção. Nosso cérebro interpreta uma forma completa se os elementos estão estruturados de uma forma definida. Então, através da lei do fechamento, eu consigo identificar o logo do chefe aí através desse espaço negativo. E também eu consigo fechar ali naqueles 3 círculos, apesar de não ter um triângulo desenhado, mas eu consigo identificar esse desenho do triângulo através da lei do fechamento. E um exemplo prático que a gente tem nesse site da UOL, tem até uma linha aqui que separa, uma linha bem fina, mas ele usa basicamente só espaço branco, só espaço negativo. Não fazendo caixas como a gente fez, como eu fiz aí nesse exemplo, a gente consegue identificar que cada coisa é uma coisa. Através do fechamento a gente consegue identificar que a matéria do Corinthians acaba ali naquela última linha, que aqui no canto direito a gente tem uma matéria sobre o Flamengo, que mais pro lado esquerdo a gente tem outra matéria, e que por mais que ela não tenha imagem, só tenha 3 linhas, a gente sabe que a matéria começou ali e termina ali, e que embaixo já é outra coisa. Então também tem como a gente usar lei do fechamento, né, na criação de layouts para sites. Pregnância da forma. Quanto mais evidente for a forma, mais intuitivo e de fácil compreensão é a leitura. Maior é o grau de pregnância do objeto. Aí na tela a gente tem 2 exemplos, um coração totalmente preenchido e um coração tracejado. Desses 2, o maior grau de pregnância, claro, é o do primeiro coração, do preenchido. É o que é mais fácil compreensão e leitura. Mesmo se eu diminuir esses elementos, ou até mesmo aumentá-los muito, eu vou perceber mais facilmente que o primeiro é um coração. O outro, talvez eu vou precisar um pouquinho mais de atenção para entender, para compreender que se trata de um coração. Então essas são as principais leis do Gestalt. Agora a gente vai ver alguns exemplos práticos sobre como o Gestalt foi aplicado em determinadas marcas. Então no primeiro exemplo a gente tem a Unilever, onde aí nesse logo o designer que projetou usou bastante a questão da proximidade e da semelhança para criar essa letra U, para a gente conseguir entender essa letra U, e também a lei do fechamento. No segundo exemplo a gente tem um pavão aí nesse logo da NBC,
E a gente pode ver esse pavão aí bem no centro do logo através da lei do fechamento do Gestalt. Também isso acontece no logo da IBM, que usa fechamento, semelhança e também proximidade para formar aí as letras da marca. Continuando, a gente tem esse panda da WWF, né, que quando se quer dar um exemplo de Gestalt, sempre se usa essa marca, porque as formas ali a gente consegue enxergar através da lei do fechamento, que é um panda. Essas formas são formas abstratas, mas que a gente unificando, a gente consegue identificar que é um panda. A mesma coisa acontece no Johnny Walker. A gente consegue enxergar um senhor, um cavalheiro andando, um cartola e, elegante, fino. E também na última marca aí do chocolate, a gente consegue ver um urso ali no meio da montanha. Então a gente tem dois elementos aí que a gente consegue ver, que são a montanha e, além disso, também um urso lá no meio. Agora, no logo da FedEx, a gente pode encontrar ali uma seta entre o E e o X. Esse também é um exemplo clássico de Gestalt. Todo mundo que vai falar sobre Gestalt acaba usando esse logo da FedEx. Ao lado a gente tem o logo da NBA, que também, através da lei do fechamento, né, ele usa bastante esse espaço negativo para esse espaço em branco, né, que é o espaço negativo, para criar a forma de um jogador de basquete. E por último a gente tem o logo do Carrefour. Também usa o espaço negativo, o espaço em branco, nas suas setas. E a gente também pode ver aí uma letra C. Se a gente olhar o espaço entre a seta vermelha e também a seta azul, a gente consegue encontrar uma letra C. C de Carrefour. Então é isso, essas foram as principais leis do Gestalt. A gente pode aplicar e deve aplicá-las a nosso favor em nossos layouts. Você vai ver muitas dessas leis sendo aplicadas quando você for criar um layout, quando você for ver a parte também sobre layout para conversão. Usa-se muito essa questão da proximidade, da semelhança e também da segregação para você conseguir uma conversão. Então é isso. Eu fico por aqui. Estuda aí, Galuxo. Um forte abraço e até mais. Fui!